Dessa vez nós vamos fazer mais uma reação agora ao Marcelo Andrade. Ele foi num podcast, não sei qual podcast aí, acho que é de um pessoal que fez de Terça Livre, mas ele fala sobre a melhor forma de governo, qual a melhor forma de governo. O Marcelo Andrade que estará aqui no Recife essa semana, não é? Para o simpósio aí sobre o iluminismo da Confraria do Vitor. Estarei lá presente, quero ver algum de vocês. Eu perguntei antes da gente entrar ao vivo, né? Eu perguntei se o senhor é monarquista, né? O senhor falou que sim. Né? Sim. Por quê? Mas não a monarquia assim liberal, né? Eu gosto da monarquia clássica, monarquia medieval, descentralizada e tal. E que é a melhor que tem, né? Nós temos, então, voltando aos clássicos, estava falando de Grécia, né? Nós temos 3 formas de governo só. Aquela que um manda é a monarquia, aquela que um grupo menor manda é a aristocracia, e aquela que todos ou a maior parte mandam, que é a democracia. Tem uma corrupção delas, que é a democracia degenera em demagogia. Talvez a melhor classificação seja aquela de Santo Tomás, né? Bom, ele disse as 2 primeiras, né? Monarquia, aristocracia, e a terceira seria a polícia. Polícia, e havia essa forma de governo em Esparta, né? Que é o governo aí da maioria de uma elite, de uma casta específica, em benefício da maioria também. Né? E a degeneração seria da monarquia a tirania, da aristocracia a oligarquia e da polícia à democracia. Talvez essa seja a melhor classificação. A que ele está dizendo é a clássica. Aristocracia em oligarquia e monarquia em tirania. Ora, o melhor que tem, sustentado pela história, tudo sempre é a monarquia. A monarquia, na realidade, ela é que protege da tirania. A história da Grécia, as revoluções da cidade antiga, como Colonge, que escreveu a cidade antiga, né? Fustel de Colonge, comenta, então, é da democracia gera a demagogia e dela que vai gerar a tirania. A grande defesa contra a tirania é a monarquia. Por quê? Porque a monarquia ela é a coisa mais orgânica que tem, né? Ela é... Só um comentário, né? O livro que ele comentou isso daqui. A Cidade Antiga, de Colonge. Fustel de Colonge. É um livro essencial para quem quer entender história, realmente saber como era a constituição das cidades antigas, toda a questão ali da política, do direito, como a religião envolvia, enfim, todas essas coisas. É um livro realmente indispensável. Está vendo? Ele é um autor positivista, né? E tem alguns problemas com o livro, mas no geral o livro é muito... É a mais natural que tem. Então, o modo como surgiu, por exemplo, a cidade grega. A cidade grega nasceu de famílias. Então, as famílias se reuniam em famílias maiores, chamadas frátrias. As frátrias se reuniam em tribos, e as tribos formavam cidades. Atenas foi formada por 3 ou 4 tribos, e Roma 3 tribos, né? Então, era uma estrutura mais próxima com a família. Que era a família quem manda era o pai. Aí na frátria é um homem, tido como o mais honrado de todas as famílias. Na tribo, em denominação romana, o tribuno, daí que vem a palavra tribuno, né? O chefe da tribo, era o mais honrado. E aí então tem o monarca, que é o rei de uma cidade, se fosse no caso grego. Tudo isso que ele está dizendo tem no Colonge. O Colonge conta tudo isso. Também tem um livro muito bom. O caso medieval, rei de uma região, o caso medieval é análogo ao grego, muito parecido. Só que vai mudar para barão, conde, duque e rei. Sim. O título de rei na Grécia Antiga era basileu, mesmo título usado por chefe de família. No francês arcaico, majestade era como os pais de família eram chamados também. Então era uma estrutura orgânica e familiar, toda analógica, toda proporcional. Por isso que ela também foi chamada, uma variação dela, de orgânica. Então a feudal orgânica, ela que protege mais da tirania, porque ela é mais proporcional ao homem, mais natural ao homem. A democracia, na realidade, ela é mais artificial.
Porque ela está centralizando o poder numa maioria. Isso daí você não tem no... A criança não nasce com esse conceito em casa. Naturalmente, a sociedade não nasce do ponto de vista de várias pessoas mandando. Nasce do ponto de vista de uma pessoa tem que mandar. Você não tem uma empresa que os empregados é que mandam. Isso não vai funcionar. Tem que ter um chefe, tem que ter o presidente, tem que ter o CEO. Claro, senão todo mundo ia pedir férias, folga, descanso. Salário mais alto, a empresa vai quebrar. E a casa também. A casa, se as crianças mandarem, vai virar uma bagunça. A estrutura normal que o ser humano, homem, que ele aprende com família, é alguém mandando. E não um grupo de pessoas. É, alguém mandando de maneira clara, né? Com suas atribuições. Lógico. Atribuições, cara, não estou falando que é destemperado, autoritário, não é nada disso. Historicamente, a monarquia... Só um comentário breve, né? Esse podcast aí é bom, hein? Olha só aí. Uma churrasqueira ali no fundo. Umas geladas aqui. Tá boa, né? Beijinho gelada. Uma picanha aqui, ó. O Lula deu uma picanhazinha pra eles aí. Tá boa, hein? Bom. E a feudal avançou também muito para a Idade Moderna, né? Tipo, depois de 1500. O rei, na realidade, centralizava muita pouca força, né? Por exemplo, você da área tributária. Os reis não conseguiam aumentar imposto, dependendo da região. O rei da França não conseguia aumentar imposto da região da Borgonha, por exemplo. O rei Filipe II não conseguia aumentar imposto de outras regiões que não fosse Castela. Então havia muita limitação de poder por parte do rei. Por quê? Porque o direito era consuetudinário, via por tradições. Via passando de geração em geração. Ele não podia dar uma canetada, mudei tudo, agora vou instalar imposto. Não dá. Então era tudo feito por tradição, tudo feito com os contrapesos que a gente usa em direito, pesos e contrapesos. Na realidade era natural, era feito por tradição, coisa que já o bisavô, trisavô, tetravô já vinha desde essa época. Era uma eterna negociação, né? O rei o rei tinha que negociar sempre. Para a guerra era um problema, porque depende do lugar, só podia ceder durante 40 dias. Você imagina, guerra com hora marcada e data marcada. Para terminar, olha, eu quero o exército para lutar. Então tudo bem, 40 dias, mas se a guerra durar mais, azar teu. A tradição manda que é 40 dias. Dá seu jeito aí. É o seu jeito, se vira. Não, eu lembro que tem aquele filme, historicamente não é muito bom, né? Aquele Robin Hood com o Russell Crowe, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu já vi que eu ouvi dizer que isso acontecia mesmo, né? Tem a cena que o cara tá desafiando... Até os barões estão se revoltando, aquela revolta dos barões, né? Contra o João Sem Terra, né? O rei da Inglaterra. E ele fala assim, nós vamos encontrar o senhor no campo de vossa preferência. no dia, quer dizer, os caras marcam a batalha. Marcava a batalha, né? Quer dizer, era outra. É aí que surgiu o Código de Cavalaria, né? Assim, a cavalaria nasceu. Ninguém sabe, não teve um ponto. Agora nasceu a cavalaria. Na verdade, foi nascendo aos poucos. E aí surgiram os códigos de honra, vassalagens, etc. Bom. É isso aí. É só uma coisa, né? Ele falou aí sobre a questão, né? A melhor forma de governo é a monarquia, né? Santo Tomás, ele comenta que a melhor forma seria o regime misto, né? Seria o regime misto. Seria a doutrina tomista essa, né? E o regime misto seria a melhor forma porque a monarquia, ela tem o risco de se tornar, a sua degeneração, não é a tirania. A da aristocracia é a oligarquia e da polícia é a democracia. Uma vez que eu supro as deficiências da monarquia com a aristocracia, né, e com a polícia, aí eu tenho um governo perfeito. Então, seria o regime misto. O regime misto seria o governo perfeito, né? Então, teríamos aí o rei, né, o imperador, ele governando e tendo aí como consultores, né, aristocratas, pessoas sábias, né? Santo Tomás, por exemplo, foi um dos consultores de São Luís, né, rei de França. Comenta-se que ele ia aos banquetes.
Ele não gostava muito de estar lá presente, mas ele tinha que estar lá. Ele era um dos consultores. Além disso, também, né, é importante porque vai mostrando a deficiência do outro e aí nós temos se evita, né, maiores problemas. Então essa seria a melhor forma de governo segundo o tomismo. Além disso, claro, se está baseado em duas coisas, né, numa metafísica e numa teologia, de modo que quanto aos fins e quanto aos meios, o Estado deve estar ordenado a Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, ordenado à Igreja Católica. Então, nada de Estado laico, sei lá, um Estado católico e ponto final. A título de, assim como nós fazemos parte da Igreja, enquanto pessoas, né, indivíduos, o Estado também deve fazer parte da Igreja a título de pessoa moral. Então, esse é o regime perfeito, o governo perfeito. Enfim, a reação foi boa, acho que gostei, foi bacana. E seria melhor se eu estivesse lá comendo esse churrasco aí. Foi muito bom. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, porque assim você me ajuda imensamente a continuar esse trabalho e ter aí mais alcance. Se inscreva aí, não se esqueça, se inscreva no canal. E também confira os links aí a cursos aí abaixo, especialmente no nosso curso de Introdução Tomista à Filosofia, que começaremos no próximo mês. Então o link está aí na descrição. Se inscreva aí no Saber Pensar, no plano de assinatura. Então, tchau, tchau.